Bom, deixa eu começar essa entrevista pedindo a sua avaliação, as suas considerações gerais sobre esse relatório de quase 900 páginas da Polícia Federal, que resultou no seu indiciamento e de outras 36 pessoas. Eu tenho uma equipe boa de advogados, posso pagá-los graças ao Pix que as pessoas doaram para mim há um ano e pouco atrás, e eles correram com a leitura desse relatório, terminaram ontem, e deram uma primeira impressão para mim. É mais uma peça de ficção. Falar em golpe de Estado com um general da reserva, 4 oficiais do agente da PF é outra piada. E, como um todo, não tem prova de absolutamente nada. Eles não querem pegar o Braga Neto, o Heleno, seja quem for. Eles querem pegar, eu mesmo. Tá? Acho que eu sou o mal, o grande mal da democracia. Na verdade, eu atrapalho, importuno, porque nós fizemos diferente. Ninguém acreditava que podia chegar. Confesso que nem eu acreditava, confesso. Vim candidato porque eu queria me despedir da vida pública, né? E acabou acontecendo tudo aquilo. Tentativa de homicídio, lobo solitário, né? E tivemos uma coisa realmente complicada, só quem passa pelo parlamento entende, formar um ministério bem intencionado. E não é só formar bem intencionado. Quando você convida uma boa pessoa, ela tem que aceitar. Ela sabe da sua cota de sacrifício. Fizemos, enfrentamos ali, primeiro ano foi muito bom, no meu entender, apesar do problema de Brumadinho, né, uma tragédia, mas fizemos o possível. Depois veio a pandemia, que começou no início de 20. Então, 20 todinho, parte de 21 pandemia, 22, começo de 22 veio a guerra, 21 também enfrentamos a crise hídrica como nunca visto no Brasil, mas dado a equipe, a qualidade das pessoas que tínhamos, vencemos. Terminamos até com saldo positivo, né, de 54 bilhões, 22. E qual o problema que eu vejo, que eu ocasionei? A gente foi tapando ralos. Quando você fecha um ralo, por exemplo, na Porto de Santos, dá prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro de 500. Esse 1 bilhão ia para o bolso de algumas pessoas. E assim você pegava Correios, você pegava Itaipu Binacional, você pegava ministérios, obras, você não viu corrupção em nosso governo, atrapalhou gente importante que vivia de recursos públicos, né? E desde 2019, dada a minha formação, capitão do Exército, reconheço que fui um deputado, apesar de atuante, né? Pouco pude produzir na Câmara, porque era muita confusão, muita briga, e sempre fui acusado de querer dar um golpe desde 19. Tinha que ter uma narrativa, né? Então, desde 19, pegavam pronunciamentos meus, discursos de 20 anos atrás e o tempo todo batendo em cima disso. Mas o Brasil foi para frente. E em 19, por exemplo, nós aprovamos a Lei da Liberdade Econômica. Teria muito tempo para explicar isso aí, mas uma coisa que ajudou a economia a se movimentar. Com o Marinho, né, que depois foi lá para o MDR, nós revogamos mais de 5 mil normas regulamentadoras. Novembro de 20, apareceu o PIX, um trabalho dos servidores do Banco Central, um trabalho fantástico, sem qualquer taxa. O Tarcísio foi um gigante na infra, privatizando aeroportos, fazendo ressurgir o modal ferroviário do Brasil. O Tarcísio é de engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras. O IME também, né, fez depois. Ele é apaixonado pela questão ferroviária. Atacamos as balsas pelo Brasil, que era um local que atrasava, em média, 4 horas qualquer transporte, e era, em média, né, um caminhão, R$ 200 de frete. Com a Tereza Cristina, abrimos frente de mercado com o mundo todo, em especial do mundo árabe. Quando fui no mundo árabe, tinha uma passagem triste lá, porque lá me denunciaram de eu querer, que eu seria o autor da morte da Marielle Franco, né? Imagina, eu entrar numa reunião com 400 pessoas de turbante para ouvir o chefe de Estado, e o pessoal já tinha informações do Brasil, né? Que aquilo tinha ocorrido poucas horas antes. Tá chegando aí o matador de uma vereadora no Rio de Janeiro. Por coincidência, estou na minha casa, na Barra, aqui agora. Está meu filho Carlos do lado, né? Que fez um brilhante trabalho para a gente ajudar a tirar das minhas costas essa acusação. Então, a Tereza Cristina no agro
O início de 22, tivemos com o Putin negociando ali os fertilizantes. E olha que nós temos no Brasil, só na foz do Rio Madeira, fertilizantes para 400 anos. Mas como é reserva indígena ou está na zona de amortecimento de reserva indígena, você não pode explorar. Tivemos também o Marcos Pontes, na questão de ciência e tecnologia, uma pessoa fantástica, teve Israel, fizemos muita coisa, trouxemos máquina para cá para gerar água, né? Que é um equipamento semelhante a um ar-condicionado, mas com energia solar, passou a funcionar nos protótipos do interior da região do Nordeste. Ele abriu polos aqui para que nós pudéssemos analisar o que é o grafeno, para que serve o nióbio. Tá? O Marinho, na reta final ali, concluímos os eixos principais da transposição São Francisco sem aditivos. Tá? Então, isso tudo importuna as pessoas que sempre escravizam o nosso povo, tá? Com políticas que não dão certo, a não ser para quem está no poder. Até costumo dizer nessas minhas andanças pelo Brasil que eu continuo andando. A semana que vem, na sexta-feira, estarei em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. A gente fala, me cite aí 4 nomes de atuais ministros do governo Lula. Os caras não sabem, raramente alguém sabe. Nossa, o pessoal lembra de metade. Sem falar que a Damares é uma gigante na questão de direitos humanos, questão de mulher, família. Sem falar na primeira-dama, que quem fez um trabalho excepcional também, atendendo as pessoas com portadores de deficiência, doenças raras, pessoas que tinham surdez, e tantas outras coisas, não dá para comparar com a atual primeira-dama que está aí. Ou seja, fizemos aquilo que tínhamos que fazer. E você vê, né, quando fala em Itaipu Binacional, eu sempre recordo, era uma empresa binacional que apenas gerava energia no Brasil. Nós chegamos, tinha muita coisa errada lá, e Augusto, uma empresa que é cobiçada pela cúpula do poder, né? Porque lá ela não é auditada pelo TCU, então você pode botar a mão até o sovaco, que não tem problema nenhum. Você é impegável, não tem como te pegar. E nós não fechamos esse ralo, começamos e terminamos a segunda ponte com o Paraguai, 470 metros de vão, então não é uma pinguela. Começamos a terceira ponte lá em Porto Murtinho, alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu, está em condições agora de avião de qualquer tamanho pousar lá. Atendemos o governador Ratinho, que tem um trabalho excepcional naquela região. Atendemos asfaltando a Transboiadeira em 43 quilômetros. O Ratinho fez um trabalho fantástico tocante a PCHs. Tem quase 200 pequenas centrais hidrelétricas no Paraná, e algumas delas praticando a piscicultura. E a gente diz, né, como é que pode um país desse passar fome, onde no lago de 100 por 100, 1 hectare, né, 1 hectare, de forma artesanal, produzir 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Quando você compartilha e pratica a piscicultura para valer, você tira de 100 a 150 toneladas por ano, segundo a Embrapa. O Jorge Seife, apenas um secretário, hoje é senador em Brasília, faltavam poucos passos para nós começarmos a produção de tilápia no lago lá de Itaipu. A projeção nossa era que ia aumentar o volume de pescado no Brasil com tilápias em 20%. E tínhamos que fazer em parceria com o Parlamento Paraguaio, porque o lago lá era dos dois lados, né? Ou seja, quando você tapa um ralo, você arranja inimigos, aquelas pessoas que... o rato gordo, né? Que está lá dele, tranquilo, e que apenas continua ali mandando no Porto de Santos, em Itaipu Binacional, que é uma diretoria na Caixa Econômica, outros que eram no Banco do Brasil, outros no BNDES. O BNDES começou a dar lucro. E agora você vê, agora há pouco, o governo Lula empresta o equivalente a 5 bilhões de yuan, que é a moeda chinesa, né? Lá da China, obviamente, o equivale a 4 bilhões de reais. Ou seja, há pouco tempo ele falou que por que não podemos negociar em yuan e apenas em dólar? Ele começa a provocar uma economia nossa que é frágil, começa a provocar os outros por aí. Como essa questão agora do urânio, que não está muito bem explicada, sobre uma venda de urânio, uma venda de uma mina de urânio na Amazônia para a China. O que eu vejo nisso aí? O que eu vejo nisso aí? Né? Você está abrindo mão da sua soberania, você está se entregando aos chineses e está fazendo uma afronta ao americano, que é algo estratégico, né? Mas tudo bem,
Vamos em frente. Então, esses problemas todos causam esses comichões dessas pessoas e eles vão para cima de você. Ele te processa até por baleia, importunar baleia, joias, que as joias são minhas. Está na lei de 91, então para ele colo. E agora o TCU também falou, está numa súmula do TCU, que o relógio do Lula é dele. Tá? Então está tudo explicado. Vacina, outro processo de vacina, falsificou, não falsificou. Você pode ver, depois que a PF entregou a questão da vacina, o Gonê, o que ele fez, o nosso PGR? Ele pediu diligência junto à Polícia Federal, a PF foi aos Estados Unidos para saber se eu tinha usado um laudo de vacina qualquer, um laudo não, um certificado de vacinação lá, e a resposta do serviço americano foi que eu nunca utilizei. Ou seja, e agora estão batendo nessa tecla de golpe. Golpe com o general da reserva, 4 oficiais e um agente da Polícia Federal. O que os caras fazem? Ele faz a tal da pesca probatória. Vai para cima de um cara, pega o telefone, vê os contatos dele, vai para cima dessas outras pessoas e daí fica formando a sua historinha. É risível. Ou seja, o mundo ficou sabendo 2 anos depois, agora por ocasião do G20 no Rio de Janeiro, que tinham programado um golpe em Brasília. Isso não tem cabimento. Agora, tudo isso, né? Como eu falei na minha entrevista na última segunda-feira, quando vim de Alagoas, posei no aeroporto de Brasília, eu falei, tudo vem, em grande parte, das eleições de 22. Tá? E houve um sentimento de insatisfação junto à população. Ninguém entende como é que eu ando pelo Brasil arrastando multidões. O outro cara não consegue ir numa esquina para tomar ali algo qualquer que ele gosta de tomar. E se fosse, seria hostilizado. Ninguém prega hostilizar ninguém, certo? E algo está esquisito. A gente pergunta à população agora, me aponte uma só medida positiva do Lula. Não tem. Eu tive agora, por exemplo, em Alagoas, lá em Milagres e também em Porto de Pedras. E quando eu vou para a rua, não é para ficar andando, o povo tirar foto também, mas entra no mercadinho, conversa com o dono da birosca, como é que está o preço das coisas aí? Subiu bastante. Não subiu o biscoito, porque era 800 gramas, passou para 600. Então tem uma inflação aí, escamoteada aí. E como é que é a questão de, como é que era o Bolsa Família? Até eu chegar, era em média R$190, passou para 600. Com responsabilidade fiscal. Porque o Nunes, em 20, né? O que aconteceu? Uma ordem do Supremo, que toda semana tinha uma decisão do Supremo em cima de mim, mandaram pagar precatórios desde Pedro Álvares Cabral. E aquilo, apavorou a gente. O que eu fazer? Nos socorremos do Lira. Então, via medidas legislativas, nós alongamos o pagamento dos precatórios de uma forma racional. Sobrou dinheiro, porque nós conseguimos fazer uma coisa inacreditável, né? Quando o governo agora aumenta impostos. Lá atrás, o Paulo Guedes, tivemos a ideia, essa eu vou dividir com o posto de Ipiranga, né? A diminuição de impostos, e com a nossa diminuição de impostos especial dos combustíveis, passamos a arrecadar mais. Então, sobrou dinheiro para você dar um bom Bolsa Família, o pessoal razoável. E outra, nós permitimos que o beneficiário do Bolsa Família pudesse arranjar emprego sem perder o Bolsa Família. E mais, a gente dava um extra de R$200 por 2 anos. Ou seja, nós fizemos o que tinha que ser feito, estávamos libertando o povo brasileiro. Com as medidas do Paulo Guedes, entre elas a redução do IPI, ele reduziu 1/3 do IPI de 4 mil produtos. O que o Paulo Guedes dizia? É a nossa reindustrialização. Você tira o peso de cima do empresário, sobra recurso para ele, ele pode investir para melhor produzir aquilo da tua empresa e a preço mais competitivo. Começou a rodar a economia. Se você pega qualquer prefeito do Brasil, mas vai para o Nordeste, que é a região mais pobre nossa, né? É a mais pobre porque o PT está há 20 anos lá, e não é por coincidência. Eles não atrasaram o plano de pagamento, não deixaram de pagar o 13º em dia com o nosso governo, sobrou dinheiro para eles. Ou seja, a forma como nós agimos, com pessoas competentes, eu poderia citar, como citei, vários nomes para você, Paulo Guedes, Tarcísio, Marinho, Jorge Seif, o astronauta Marcos Pontes, tá? Entre tantos e tantos outros, o Brasil começou a ir para frente, já começou a mudar, tá?
E isso daí importuna certas pessoas. Certas pessoas querem chegar ao poder para dizer, eu cheguei ao poder. Ser presidente, eu não, confesso que eu não esperava. E quando eu me elegi, eu ajoelhei em casa e falei, meu Deus, qual foi o meu pecado para receber a presidência? O que aconteceu? Tá? Eu estava crescendo no Brasil todo, começamos a usar muito aquela passagem do João 32, né, sobre a verdade. Aí eu lembro até que, quando comecei a falar do João 32, tinha uma repórter, né, que falou para mim que se você continuar falando a verdade, você não vai chegar. E eu falei, eu vou chegar, ou melhor, eu posso até não chegar, mas jamais vou chegar mentindo. Fui entrevistado por um jornalista, você conhece, o de Augusto Nunes também, por 2 ou 3 oportunidades, tá? Me tratou muito bem, sou grato a ele. Não foi como alguns, né, conhecidos por aí que querem fazer uma pegadinha. Agora vou pegar o cara, vou demonstrar que entendo mais economia do que ele. Me tratou muito bem. E tem uma marca por aí. Essa marca reflete onde, né? Pesquisa. Quando sai uma pesquisa que me dá X, eu acho que eu tenho X mais 10%. Mas tudo bem, tem uma pesquisa agora, do Paraná Pesquisa. Me deu 4 pontos na frente do Lula. O cara está 2 anos governando o Brasil. É o começo do governo. É igual um casamento, no começo tudo são flores. E ele consegue ficar abaixo do inelegível. Inelegível por decisão do Lula também. Porque ele deu, nas 2 listas tríplices, para o Alexandre de Moraes, escolheu o nome dos dois para ir para o Tribunal Superior Eleitoral. E lá eles perdiam por 5-2, né? Reuniram-se com embaixadores. Grande crime, hein? Não foi no Morro do Alemão aqui no Rio de Janeiro, com o pessoal ali que teve, para se eleger líder comunitário, teve apoio do tráfico. Tá? E a outra é porque eu subi no carro do Silas Malafaia, no 7 de setembro, abuso de poder econômico. Poxa, eu estava com o carro do Malafaia, eu não paguei nada. Tá? Eu não recebia dano ao tráfico. Tá? E aí é motivo para inelegível, 8 anos. Ou seja, a política que adota a Venezuela, lá o pessoal, a Corina e o Capricho são inelegíveis por 15 anos. Na Nicarágua, começou a inelegibilidade, depois passaram para uma prática melhor para eles, né? Prisão. 7 opositores do Daniel Ortega estão presos. Na Bolívia é a mesma coisa, prende também, como prenderam a Janine Hennes. E todas essas pessoas que são presas, qual é a acusação? Atos antidemocráticos. E o que eles querem agora? Eles querem agora arranjar uma cadeia para mim. Baseado no quê? O mundo ficou sabendo 2 anos depois que quase foi dado um golpe no Brasil. Cadê as inteligências de outros países que existem aqui dentro? Tanto é que, quando eu fui para a Embaixada da Hungria, vazaram as imagens minhas lá. Eu fui lá para conversar, tinha que conversar lá. Ponto final, queriam me prender. Que eu entrei numa embaixada sem passaporte. Ué, como é que... Presidente. Eu não sabia que para entrar em embaixada tinha que ter passaporte. Presidente. Ou seja, o tempo todo querem arranjar uma maneira de me tirar de combate. Alguns acham até que não é nem tornar inelegível por mais tempo uma condenação, querem executar. Porque eu vou acabar sendo um problema para eles, trancafiado. Trancafiado por quê? Tentativa de golpe. Você vê até os depoimentos dos comandantes, né, de força, até os comandantes de força, eles fazem que o Bolsonaro discutiu conosco hipóteses de 142, de estado de sítio, estado de defesa. E eu discuti assim, conversei, não foi nenhuma discussão acalorada. Porque quando nós peticionamos o TSE, em novembro de 22, baseado na legislação, peticionamos, obviamente, com um advogado. Em poucas horas, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, indeferiu, arquivou e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Nós conversamos, se a gente for recorrer, a multa passa para 200 milhões. Quem sabe até caça o regime do partido. Vamos buscar outra maneira. O que sobrou para a gente? Sobraram as 4 linhas, que eu sempre joguei dentro das 4 linhas. O que tem aqui dentro para a gente ver que a gente pode aí buscar uma maneira de mostrar os erros do sistema eleitoral. Não, rapidamente não viu que não tinha um sucesso. Não tinha, esquece, abandona. Abandona isso aí, ponto final. Não discute mais. Agora, mesmo assim, quando se fala em golpe usando a Constituição, o que está dentro da Constituição, você pode utilizar. E eu batia muito, né, na questão, muito. O pouco conversei, está de sítio. Tanto é que a turma do Alexandre de Moraes, né, o seu juiz auxiliar, a sua equipe de PFs amestrados,
Estava batendo o tempo todo estado de sítio. Daí eu peguei, na Paulista, eu falei, o que é estado de sítio? O presidente tem um problema, né? Tá? E ele, ao estudar a possibilidade de sítio, ele convoca os conselhos da defesa e segurança. Ali tem gente do governo, tem líder da minoria, líder da maioria da Câmara, do Senado, é um pouco mais de 20 pessoas, e debate o assunto. Daí ele manda uma mensagem ao parlamento pedindo autorização para decretar o estado de sítio com os respectivos considerandos. Por que o presidente quer o estado de sítio? E nos considerando, se o presidente, porventura, mentir ou tiver algo ali que sirva de desinformação, ele está em curso em crime de responsabilidade. Agora, o presidente só baixa o decreto se o parlamento autorizar. É a mesma coisa que dizer, não é o presidente que assina o decreto, quem assina é o parlamento. Isso é crime? Isso é golpe? Presidente. Jogar dentro das 4 linhas? Eu sei que no Supremo tem alguns, tem ojeriza o artigo 142. Por exemplo, o artigo 142 pode ser usado por qualquer um dos poderes, não é o poder executivo. Lá diz, é tese lá do Ives Gandra, não vou discutir, porque eu não sou sequer rábula, né? Não sou advogado, tá? Que poderia ser feito dessa ou daquela maneira. Vimos agora há pouco, eu não sei quem, querendo processar o Ives Gandra por ter desenvolvido uma tese sobre o artigo 142. O Ives Gandra, um senhor, eu acho que mais de 80 anos de idade, um histórico de serviço prestado ao Brasil na questão jurídica, na reta final, porque nós todos vamos embora um dia, né? Você colocá-lo como alguém que estimulou esse golpe de festim, Presidente. esse golpe que é uma pirotecnia.